Abre sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 12, o verso 15. O verso 15 então diz: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Não tem como eu não compreender que o amor de Deus para com a igreja dele é muito grande. Que o amor de Deus para com cada pessoa, na verdade, começa por Deus ter amado o mundo inteiro. Mas esse amor direcionado à igreja, como é o caso da carta escrita aos Hebreus, é imenso. E ele é manifesto nesse zelo de Deus. Com cada um, comigo e com você. Deus nos dá a igreja. A igreja é o ambiente de Deus para tratar com as nossas vidas. Que é a igreja, tanto o lugar em que nós obtemos ajuda, como também o lugar onde devemos oferecer nossa ajuda e cuidado pelos outros. Na igreja, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. E aí a gente sabe que o florescimento da espiritualidade, a Bíblia nos deixa isso bem claro, não é uma coisa automática e nem é uma coisa que a gente pode simplesmente jogar para a responsabilidade de Deus. Porque a Bíblia tem uma série de parâmetros que me responsabilizam. Por exemplo, eu tenho a responsabilidade de renovar o meu entendimento, você tem a responsabilidade de renovar o seu entendimento. A Bíblia vem e diz para você, Douglas, te desvista do velho homem, pega o velho homem e tira da sua vida como você tira a sua camisa. E vista-se do novo homem, como vestindo uma outra camisa. Então o florescimento da espiritualidade ele vai acontecendo. Entre outras coisas, ele vem mediante a comunhão pessoal, a disciplina espiritual e a sua busca, a sua inquirição pelas realidades divinas. É muito interessante quando estudamos a carta de 2 Pedro no capítulo 1, que tem dois tipos de conhecimento, aquele que é da experiência e aquele que é da inquirição, de você buscar as coisas de Deus. Hoje eu li um texto bíblico, Lucas 19, que me chamou muito a atenção e eu disse, espera aí, eu tenho que estudar melhor Lucas 19. A turma de Lucas já chegou em Lucas 19? Não? Pois é, eu preciso estar junto. Tem uma coisa ali que eu preciso compreender que eu não compreendi ainda. Inquirição sobre as coisas de Deus. Algo que tem que estar no nosso coração e é meio de crescimento. Mas a gente tem uma realidade triste. Como uma maçã podre em um cesto com maçãs boas acelera o amadurecimento das boas, e elas também tendem ao apodrecimento, um crente com problemas espirituais pode ser um problema para toda a igreja. Por isso, nosso crescimento e nossa saúde espiritual exige também o cuidado com os outros. Porque se eu estou procurando estar bem e os outros que se explodam, os outros correm o risco de ser a maçã podre no mesmo cesto onde eu estou, e isso pode me contaminar. Não pense que a sua igreja vai ser boa se você não cuidar do seu irmão. Porque a igreja precisa crescer junto. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E essa tarefa é de todos nós. É disso que trata esse texto. O texto diz então: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Uma redação clara, né? Não é vigiar para que você não se exclua, embora você esteja dentro do conjunto, mas é para que ninguém se exclua. Nós sabemos, irmãos, que a conversão apresenta pelo menos 3 estágios. E de vez em quando eu menciono isso aqui. No primeiro estágio nós nos convertemos do mundo a Jesus Cristo. A gente era do mundo e agora a gente se converte a Cristo e começa a cantar glória a Deus, aleluia, e aqui, aquela coisa maravilhosa, porque agora você se converteu a Cristo. Mas precisa avançar, tem que vir a segunda fase. Esse segundo estágio, então nós avançamos em nossa conversão a Cristo,
e claro, sem excluir Jesus Cristo, mas agora nós assimilamos a verdade e compreendemos que também precisamos nos converter à igreja, e aí você avança. Muitos não conseguiram chegar nesse ponto ainda, mas é aquela fase da conversão em que agora você compreende que a igreja é importante, que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja é segurança para a sua vida, que a igreja vai abençoar a sua esposa, vai abençoar seu marido, vai abençoar seus filhos, e que a igreja precisa ser esse instrumento maravilhoso. E aí a gente tem o terceiro estágio, que é quando ampliamos nossa assimilação de Cristo em nós, nos convertendo agora de volta ao mundo, agora como missionários ao mundo. Isso só acontece quando você entende que Deus amou o mundo e que Ele quer o mundo salvo, e Ele vai fazer isso através de você. Olha como nos diz 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. E nós, como cooperadores de Deus, nos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. O texto está dizendo assim, que cada um de nós tem que vigiar para não estar acolhendo a graça de Deus nas nossas vidas de um jeito que a graça se torne irrelevante, que a graça se torne inútil. Sabe aquela situação de Deus querer te abençoar e você ignorar? Sabe aquele dom que Deus quer te dar e você fala assim, mas eu não quero não, dá trabalho, não vou me envolver com isso não, prefiro ficar aqui na minha, está muito melhor. Sabe aquela situação que o Espírito de Deus diz para você, se envolva, faça, vá em frente, mude, sim, faça a sua parte, e às vezes você fica assim, não sei, não dou conta, não quero, tal. Isso é tornar a graça de Deus em vão. Para evitarmos riscos, além de assumir a graça de Deus de um modo adequado, a Bíblia ainda nos orienta a crescer na graça. E lá em 2 Pedro 3,18, a parte A do verso diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. O que significa dizer assim, sabe a graça que Deus te deu? Você pode crescer nela. O texto avança para nos levar a nos preocupar com atenção especial no cuidado com os nossos irmãos, no cuidado com a própria igreja. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Vigie, tenha cuidado, faça a sua parte para que seu irmão que está do seu lado não se exclua da graça de Deus. Porque nós precisamos cuidar uns dos outros. É esse apelo que a Bíblia está me falando aqui. Isso também envolve, irmãos, os seus irmãos que não estão aqui, os que nós precisamos buscar de volta. Vigiai para que eles não tomem a graça de Deus em vão. Assim, nós não só devemos permanecer na graça de Deus, mas cuidar em que os que estão conosco, ou os que nos são alcançáveis, também permaneçam. Os crentes com certeza começaram sua vida espiritual através da graça salvadora de Deus. É assim que a gente começa. Mas somente pela fé nós podemos continuar a nossa jornada espiritual. E se não tiver vigilância, se não tiver cuidado, a gente vai ter problema nisso. E o nosso irmão também. Então a graça de Deus representa aqui todos os benefícios que Deus tem fornecido ao seu povo, e o seu povo precisa para ser salvos. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Efésios capítulo 1, verso 3, uma coisa que é provável que você se lembre. Deus nos abençoou, ele coloca isso no passado para dizer assim, Deus já nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus já nos deu todas as bênçãos, mas a gente tem que tomar posse. Isso quem disse foi Paulo em Efésios 1:3, mas Pedro, na mesma linha, nos diz em 2 Pedro, também 1:3. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. E aqui no verso 3, conhecimento tem a ver com experiência com Deus, relacionamento com Deus. É um conhecer a partir da experiência, né? Você já tem à sua disposição tudo que você precisa para ser um crente conforme a vontade de Deus.
Nós já temos tudo. A gente pode dizer então que o presente de Deus é muito grande, o presente de Deus é sem medida, mas ainda assim vem o Espírito de Deus através do escritor aos Hebreus e diz: cuidado, porque você pode desperdiçar isso, e seu irmão também pode desperdiçar isso, e você precisa ajudar seu irmão para que ninguém torne essa graça inútil, tome essa graça sem torná-la bem útil para a sua vida. Por isso a ordem é vigiar, ou seja, atentar diligentemente, inspecionar, supervisionar, preocupar-se com, cuidar, em outras palavras, amar. Amar é isso. Eu dizer que amo você implica em uma responsabilidade. Eu tenho que querer o seu bem. Não é querer o que você quer. Não é querer te agradar. É querer o seu bem. Pegue todos os homens e mulheres de Deus do texto bíblico e veja como Deus tratou com eles. Para que eles fossem desenvolvidos, para que eles valorizassem sua experiência com Deus, para que eles obtivessem a salvação. Prova e prova e prova. Porque Deus te ama. Porque Deus nos ama. A gente já viu isso aqui nesse capítulo, né? O texto dizendo que Deus corrige a quem ama, porque Ele é um Pai amoroso. Vem Paulo e nos diz lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5: irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos. É a sonolência espiritual. Tem alguém vacilando espiritualmente? A Bíblia diz: admoeste, console os desanimados, ampare os fracos, sejais pacientes com todos, evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Responsabilidade nossa uns com os outros. Um crente que tenha experimentado uma conversão genuína, se não for meticuloso em seu crescimento espiritual, vai tender a se apartar da graça de Deus. Por isso ele precisa de ajuda. E esse apartar é algo que o próprio Senhor Jesus Cristo fala. Ele diz lá em João 15: toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta. É possível alguém estar ligado em Cristo e se esquece de frutificar, e se esquece de se desenvolver, e se esquece que a vida espiritual é dinâmica. Nós somos chamados para melhorar sempre. O seu 2020 foi bom? 2021 tem que ser melhor. E o seu 2021 está bom até aqui? Que daqui para o resto do ano seja muito melhor. Se você hoje conseguiu ler a Bíblia até um ponto X, avance, porque vai ser muito melhor. Você tem que crescer espiritualmente. A prova de que Deus habita em sua vida é o seu crescimento e sua frutificação. Se não for assim, tem um problema. E nós precisamos vigiar isso uns na vida dos outros, para que a graça de Deus esteja ativa e frutuosa em nós. Nós então temos que estar ligados em Cristo, mas muito mais, permanecer ligados em Cristo. Duas coisas diferentes. Porque se estiver só ligado em Cristo, sem frutificação, vai ser cortado. Mas diz o próprio Senhor Jesus: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você está frutificando? Pensa nisso. Porque quem permanece em Cristo necessariamente dá muito fruto. É impossível alguém permanecer em Cristo e não dar muito fruto. Portanto, o desafio é que ajudemos uns aos outros a permanecer, consequentemente frutificar em Cristo. Somos salvos pela graça e devemos continuar firmes na graça. Lá em Efésios, no capítulo 2, verso 8 diz: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem algum aleluia aí? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Você é salvo para viver em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje.
A parte B do verso, eu dividi ele em 3 partes. Diz que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote. Com essa imagem tomada da agricultura, o autor olha agora para cada crente e o compara a um terreno. Um terreno que precisa ser cuidado para que as ervas daninhas e as raízes inúteis não o tomem. Sua vida é da mesma forma. Se você não cuidar bem da sua vida, vai brotar erva daninha, vai brotar raízes inúteis e vai ser um problema. Então vem o texto bíblico e diz: devemos nos prevenir contra a raiz de amargura. Por raiz de amargura aqui, nós não estamos falando, o texto bíblico não está falando meramente de uma raiz amarga, pois a gente sabe que muitos remédios vêm dessas raízes amargas. Muitas são sadias em si, mas raiz de amargura aqui é referência a alguma espécie de raiz venenosa que poderia trazer a destruição, a morte, e no caso a morte espiritual, a apostasia, o distanciamento da vontade de Deus. Essa figura, sem sombra de dúvida, é tirada lá de Deuteronômio 29:18, que o texto diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então nós não estamos falando aqui em Hebreus de mera raiz amarga, mas daquela raiz que produz a morte. Aquela raiz que te leva a ter um coração amargurado a ponto do Espírito Santo não alcançar mais. Todos nós conhecemos pessoas assim, que ficaram pelo caminho com raízes de amargura em seu coração. Você quer viver com Deus? Mantenha seu coração limpinho. E na vida do meu irmão, às vezes sou eu quem tenho que ir lá cuidar. Às vezes é você que tem que ir lá cuidar. Tamanho perigo que Cristo chamou a atenção para isso. Veja o que Jesus disse: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Mas se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. O apóstolo Pedro, tratando do mesmo risco, após falar da necessidade de nós termos em nós um conjunto de virtudes que ele nos fala que devem integrar a vida do crente, e ele trata disso lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. E após ele falar desse conjunto de virtudes, ele diz assim, no verso 8: portanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, nessa versão aqui diz: pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver, ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Houve uma purificação, mas a pessoa esqueceu de crescer. Aquele meu irmão esqueceu de agregar as virtudes à vida dele. E agora ele opera com uma cegueira de tal tamanho que ele se esquece do que Deus fez na vida dele. É triste, mas são os que ficam pelo caminho. Quem tem que ajudar para que outros não fiquem? Nós. E quem sabe quem tem que trabalhar para resgatar? Nós. E quem tem que evitar que aqueles que ainda não conheceram venham a conhecer a Deus e venham ter uma vida saudável? Quem tem que trabalhar nesse sentido? Nós. Porque essa é a nossa tarefa. A Bíblia diz, olha, a seara é grande, são poucos os ceifeiros. E quem são agora os mandados como ceifeiros? Nós. Mesmo após uma experiência inicial com Deus, ou mesmo alguém com muito tempo e experiência com o Senhor precisa vigiar.
para que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote em sua vida. Essa pessoa que abandona a fé e passa a servir a outros deuses causa problema no meio do povo de Deus. Outros deuses aqui é qualquer outra coisa que não é o nosso Deus da Bíblia. Com palavras amargas, ele acaba privando os demais da santidade. A amargura perturba quem a nutre, e a amargura contamina as pessoas à sua volta. E eu sou responsável por não deixar que essa raiz de amargura cresça. E mais quem é responsável? Cada um de nós. Uma pessoa amarga não prejudica só a si. Essa amargura vai se espalhando pela vida dos outros, fazendo que muitos sejam contaminados. Outras pessoas são forçadas a tomar partido, e nós vamos disseminando a discórdia entre os irmãos. É claro que a amargura se relaciona também ao ressentimento, à mágoa, ao congelamento da ira, ao desejo de vingança, e tudo isso, em relação a tudo isso, a gente tem que ter cuidado. Mas aí a parte C do verso 15 vem e diz assim para nós, falando lá de que não nasce então a raiz de amargura, não haja em nós a raiz de amargura, e vos cause confusão contaminando muitos. Se nós descuidamos com a vigilância, olha como é que a consequência se apresenta. Causa confusão e contamina muitos. Não é Deus que nos exclui, somos nós que nos auto-excluímos. Alguém às vezes diz assim, sabe, eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Não foi Deus que foi embora, foi você que se escondeu. É o efeito Adão. O que é o efeito Adão? Quem está em pecado se esconde. Ligado a isso, direto ou indiretamente, está a ausência de cuidado então com a sua vida, permitindo que raízes de amargura brotem em seu coração. E aí, como resultado, está a confusão em sua própria vida, que também pode se disseminar à vida de outros, e, em alguns casos, a vida de todos à sua volta. Uma pessoa amargurada vive perturbada, não tem paz em seu conflito, em sua vida está um conflito consigo mesma. Tudo ao redor de uma pessoa amargurada fica cinzento, porque percebe que Deus está aqui dizendo assim, sabe aquelas situações em que às vezes nos entregamos à frustração? É porque nós deixamos que raiz de amargura tomasse nossas vidas, deixamos que acontecesse uma tempestade no coração. Mas as consequências, além de alcançar nossas vidas, alcançam, como já dito, outras pessoas. E aí atinge às vezes sua família, atinge os amigos, atinge às vezes a própria igreja. Alguém fala assim, não, mas Deus protege a igreja. Irmãos, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Você quer ter uma igreja abençoada? Tem que fazer sua parte. A igreja é um problema de cada um de nós. Você é a igreja de Deus do Buriti Sereno. Somos igreja. Somos membros uns dos outros. E quando a gente compreende isso, como é que a gente vai atirar a pedra? Não tem como, porque cada um de nós tem parte nesse processo. E se a amargura toma conta de nós, aí em vez de a gente ajudar, a gente destrói tudo. Não é assim. O tom dessa passagem se assemelha então ao de Hebreus, no capítulo 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Se cuida para você não contaminar outros. Há filhos, irmãos, que não se restauram de amarguras transmitidas pelos pais. Há cônjuges que não se curam. Há amigos que não mais vão ser resgatáveis daquela confusão que foi plantada em sua alma. Eu quero concluir. A mensagem é uma mensagem de cuidado, pois para evitar o mal sobre nossas vidas é necessário evitar o descuido, é necessário vigiar, é necessário evitar o mal sobre a vida dos nossos irmãos. Mas essa mensagem só terá valor para a vida daqueles que fizerem da salvação seu foco principal. Aqueles que se decidirem se importar. De verdade, parte significativa dos alertas de Deus só servem para aqueles que entenderam
o cerne da vida cristã, nossa completa entrega a Cristo. E Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. As consequências são inevitáveis se o mal atingir o coração. Por isso, o texto vem nos instar a pensar no interesse comum, o bem-estar de cada um e de todos que estão ao nosso redor. A saída, então, é atentar diligentemente para a sua vida e também para a vida dos que estão à sua volta. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Cuide, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, você precisa cuidar da sua vida, amém? Mas você também precisa cuidar da vida do seu irmão, amém? Curva a sua cabeça. Eu queria te pedir que honestamente pedisse a Deus: Deus, aplica a Tua palavra na minha vida. Mensagem do Espírito Santo para nossas vidas hoje.